dia a todos os irmãos encarnados e desencarnados, irmãos internautas. Sejam todos bem-vindos para esse nosso momento de aprendizado. Nessa casa de Amor Maria, que sempre está pronta a acolher a todos. Para darmos início, vamos ler a mensagem do livro Jesus no Teu Dia a Dia, de Agnaldo Paiva, pelo Espírito José de Moraes. O título da mensagem, número 56, é um bom remédio. Contra a ociosidade, o trabalho se entrega, contra o mal que ainda habita em nós. A prática incessante do bem, contra a tristeza que nos falta, a alma, a alegria interior exalta pelo sorriso. Contra os arroubos da paixão, o equilíbrio do amor verdadeiro, contra a fome, um prato de comida, contra o desespero, a fé racional, contra a revolta, a aceitação das provas. Sempre haverá um recurso ao nosso alcance para combater as enfermidades da alma. É bom que se diga, se Deus nos colocou em alto mar, em meio a uma tempestade, por certo nos providenciará um pequeno barco nos remos. Mas usar os remos para chegar à terra firme cabe a cada um de nós. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, de amor infinito, a Jesus, nosso Mestre, irmão, a espiritualidade amiga que se faz presente já nesta casa. Primeiramente, vamos agradecer por podermos chegar aqui, todos em paz, todos os irmãos encarnados e desencarnados, pedindo assim o auxílio da espiritualidade amiga para esse nosso trabalho no dia de hoje, pedindo a condição para que possa abrir nossas mentes, nossos corações, nos dando compreensão e entendimento para tudo que vai ser colocado nesse momento. Que estejamos todos reunidos, com nosso coração aberto, nossa mente aberta para recebermos essas mensagens. Senhor da vida, muito obrigado por esse momento. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia, pelo ar que respiramos, pela noite que respiramos. Obrigado, Senhor, por nos concedermos essa oportunidade de podermos estar aqui, buscando os aprendizados, segundo os exemplos de Jesus. Fica conosco, nos conduz hoje sempre, que a espiritualidade amiga possa envolver nossa vida atlética, que será nossa palestrante de hoje, me inspirando, incluindo e me conduzindo nesse momento. Fica conosco e assim seja. Assim seja. Nossa irmã Bernadette que vai proferir nossa palestra. Bom dia! Que alegria, viu, nesta manhã, Jesus nos proporcionar que nós sejamos mais de três, né? Nós aprendemos no seu Evangelho que ele diz, onde tiverem duas ou mais pessoas lá estará. Que alegria no meu coração poder estar aqui com vocês, encarnados e desencarnados, nesta manhã tão bela, né? Que muitos saem para trabalhar, muitos saem para fazer seus afazeres e alguns dividem mais seu tempo com as coisas de Deus, para estar numa casa espírita, para estar numa igreja, num templo, para poder buscar ensinamento do Mestre Jesus. E que Ele não desiste de nenhum de nós. Tenhamos a certeza que o Cristo não desiste de você, nem de mim, nem de nós. Nunca desistiu. Por isso Ele veio. Há 2023 anos atrás Ele veio. E hoje nós lembramos, todos nós, católicos, espíritas, até nossos irmãos evangélicos, né, podem lembrar da paixão de Cristo, que Ele viveu. Por que Jesus? Por que Ele? Por que não eu, um de vocês? Por que não foi um de nós? Sabe por quê? Porque nós ainda não amamos. Nós ainda não aprendemos a desenvolver a potencialidade do amor que tem dentro de nós. E Jesus, mais um momento, este ano, se renova o convite de Jesus para que nós possamos regar mais os verdadeiros sentimentos que está dentro de nós. Eu sou uma irmã que já errei bastante
Vou dizer por quê para vocês. Porque eu insisto muito com o meu semelhante para que ele possa se melhorar. Aí alguém diz assim, mas por que você não se melhora? Eu também tenho minhas limitações, minhas dificuldades, porque sou imperfeita, porque estou num mundo de provas e expiações como qualquer um de nós, mas nós precisamos, eu e nós, precisamos ter pressa urgente de nos transformar. Por quê? Para que nós possamos construir nossa felicidade. Jesus já falou, não foi quando ele veio? Que a felicidade não pertence a esse mundo. E se a gente sabe que não pertence, mas nós estamos aqui nele para quê? Por quê? Porque a gente precisa ter certeza que eu posso desenvolver as minhas potencialidades. Nós desenvolvemos ao longo do mundo, dos séculos, né? A gente tem visto quanto o progresso material já chegou. Quanto nós já vimos lá do mundo primitivo, né? Do mundo, estamos no mundo de provas e expiação, e chegaremos, assim dizem os que sabem mais do que nós, que o planeta Terra chegará ao mundo de regeneração. O que é esse mundo de regeneração? Ah, todo mundo vai ser bonzinho? Todos os que estão aqui na Terra vão ser bonzinhos? Não. Ainda terá inclinação do mal? Terá. Mas mesmo o mal que está em mim, que está em você, ele será controlado por mim, pela minha mente. Porque eu já compreendo que eu preciso ser boa, que eu preciso desenvolver o que eu tenho de melhor, sabe? De quem eu recebi isso? Não foi do mundo. Porque tudo que o mundo nos oferece é perecível. Agora, tudo que vem de Deus ficará eternamente conosco. Então, nós vamos estar compreendendo nesse mundo de regeneração que eu preciso continuar fazendo bem. Independente se o meu próximo merece, independente se ele quer. Eu já vou ter uma compreensão desenvolvida para que eu permaneça com a felicidade que eu tanto quero. Eu preciso amar o outro como ele é. Preciso respeitar o outro como ele está. Porque cada um de nós estamos em um nível de amorosidade, de potencialidade do amor. Né? E falando nessa semana que nós estamos vivendo, né? Olha só como o amor é maravilhoso. Olha como Deus nos ama, gente. Nós precisamos acreditar que somos muito amados. E que o amor é que move as nossas ações. Precisa mover as nossas ações. É o amor. O amor é despretensioso, sabe? O amor que é o bem, que eu ainda digo até hoje, que ninguém ainda sabe amar. Nós exercitamos o bem para chegarmos no amor, mas todos nós um dia chegaremos a esse nível de amar incondicionalmente, como Jesus nos ama até hoje. Porque olha só a trajetória desse mestre, desse médico, desse irmão que está em todos os lugares. Ele está em todos os lugares como Deus está. Porque ele é o Filho que desenvolveu as potencialidades do amor incondicional. Então ele também está, ele é da Trindade, ele está com Deus em todas as partes. E muitos irmãos que a gente conhece na nossa igreja católica, no nosso templo evangélico, na nossa casa espírita, estão comungando com ele no bem, fazendo bem para que eu e você possamos nos tornar bons. Mas isso é uma decisão nossa. Não é de ninguém que convive com a gente, não. Não é ninguém que está ao nosso derredor que vai dizer para mim o que eu preciso fazer. É a minha consciência e meu coração que vai delinear o meu caminho através da minha escolha. Por isso Deus é maravilhoso, não deu o livre-arbítrio, entendeu? E quando você e eu viemos de lá do mundo espiritual, nós tivemos um planejamento para a vida. E chegamos aqui, muitos de nós, ou a maioria de nós, desviamos do caminho. Muitos desviam o caminho para o bem, para chegar mais rápido ao destino de cada um de nós. E muitos não se acomodam, acreditam que vieram no planeta para passear, para usufruir das coisas materiais. Pouco nós compreendemos que as coisas materiais são perecíveis e quando eu for embora, inclusive
Inclusive esse corpo vai ficar na terra. O que eu vou levar é o que eu absorvi, o que eu vivi, o que eu ensinei através dos meus exemplos, das minhas renúncias, da minha dedicação, da minha humildade, da minha simplicidade que eu vivi. Ah, mas alguém precisa saber que eu sou simples, que eu faço caridade? Não. Ninguém precisa saber, ninguém precisa computar. Aqui na terra não. Aqui na terra nada do que fazemos é computar. Pode ser instrumento de auxílio para o outro que está estagnado, parado no movimento da ação. Mas onde será realmente glorificado é quando nós caímos daqui e voltarmos para casa, para a nossa verdadeira casa. É que a gente vai ver que as renúncias, o sacrifício que eu fiz por A, por B ou por situações é que vai me levar para uma morada melhor. Não é assim a vida material aqui, né? A gente chega em algum patamar da vida material depois de quê? Depois de ter ganho na loteria? Com certeza não. Depois de ter sacrificado o meu dia, a minha noite estudando, fazendo curso, me melhorando, para poder ter as coisas materiais que é necessário nessa vida. Ninguém, a gente, tenho certeza que todos nós estamos aqui, ninguém passou fome durante a sua desenvoltura da infância até agora. Porque sempre tivemos alguém abnegado, justo e bom, que nos acolheu, nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nossa família. Sabe por quê? Estão aprendendo a desenvolver a bondade. E tudo que nós recebemos, irmãos, é a bondade de Deus que se realiza através do nosso próximo. E vou contar a história, né? Não, contar não, relembrar, né? A história de quem nos ama incondicionalmente. Jesus, para vir ao planeta, nos mostrar que o melhor caminho é a justiça, é o bem, é o amor. Ele se reuniu no mundo espiritual, contam nossos irmãos superiores que já houve três reuniões dos engenheiros siderais do amor na espiritualidade. Primeiro foi para decidir se iriam construir um planeta para acolher os irmãos que estavam em sofrimento em outros planetas. A segunda reunião é quem viria testemunhar esse amor. E olha só quem se ofertou. Jesus, você conhece Jesus? Você já deixou Jesus entrar no seu coração? Você já abraçou Jesus? Você já deixou que Jesus te abraçasse? Há 2023 anos ele chegou com um testemunho de simplicidade e humildade, onde foi que essa alma nasceu em uma manjedoura. Muitos de nós, né, nascemos lá no quartinho, lá da nossa casa no interior, né? A parteira foi lá ajudar nossa mãe, né, para que nós chegássemos a essa casa tão linda, construída por Jesus. Né? Mas a gente não aprendeu a valorizar tudo isso de bom que acontece na nossa vida, que acontece nessa escola linda de Jesus. Ele veio, foi uma criança como qualquer um de nós. Se deixou conduzir pelos seus pais, buscou o entendimento da lei daquela época. Ele buscou. Ele ia pelos templos, conversava com os padres, aqueles irmãos daquela época. Ele viveu o amor dele da hora que ele disse que viria ao mundo para nos ajudar. Fazia os trabalhos domésticos, que não é desonra para nenhum homem nem para uma mulher trabalhar ou trabalhar um pouco mais. É lindo quem trabalha, é lindo quem serve. E Jesus veio. Vivenciou todo esse momento, cada um de nós já vivenciou de uma forma ou de outra. Chegou o tempo do seu ministério. Viveu intensamente o amor. Amor, não amor, dando
a maior de nós, né? Às vezes quando a gente quer agradar alguém, não é errado. Pode e deve fazer. Compramos um buquê, uma caixa de bombom, compramos um presente, né? Para alguém que a gente gosta, que a gente convive. Está certíssimo, não está nada errado. Mas nós temos que entender que nós viemos para cá com um plano preparado por nós e por Deus, através dos seus trabalhadores siderais. Nós não viemos para cá por um acaso, não, sabe? Não, agora é a vez dessa alma infeliz reencarnar lá na Terra. Soltaram a Berna. Não foi assim. Não foi assim que a Berna veio para cá. A Berna tomou consciência dos seus erros, dos seus equívocos e pediu, talvez não com humildade, porque eu ainda não construí isso em mim, mas pediu lá onde eu estava, pedir os trabalhadores de Deus que eu queria, que eu precisava vir. Diferente a Bernadette, olha Jesus veio por amor, a Bernadette veio por necessidade de se melhorar. Por isso que a Bernadette está aqui. E continua errando, fazendo as coisas erradas, desagradando. Mas o que me conforta, amados irmãos, é que nem Jesus, com tanto amor, agradou a todos, nem até hoje. Tem inimigos ferozes trabalhando em cada um de nós para a gente não seguir Jesus, para a gente não seguir os seus ensinamentos. Então vamos fazer o que o mestre fala: ora e vigia, ora e vigia. E faça todo o bem que está em você, porque o bem, o amor está em cada um de nós, amados irmãos. Nós temos, eu vivo falando isso aqui, vou sendo repetitiva aqui, que nós temos uma potencialidade que nós desconhecemos, da grandiosidade que nós temos dentro de nós de amar. Mas amar exige renúncia, tolerância, perdão, indulgência, benevolência, esses sentimentos todos filhos do amor. E que nós temos, cada um de nós temos uma sementinha dentro de nós. Sabe por quê? Porque Deus habita em nós. Será, irmã Bernadette, que Deus habita em nós? Habita. E nós sabemos como é que Jesus, que Deus habita em nós. Através do bem que nós realizamos, a alegria que a gente fica quando a gente faz o bem. E quando a gente se omite em fazer o bem, ou auxiliar, ou fazer o mal, a gente também sabe que as leis de Deus, falada por Kardec, está na nossa consciência, está em nós. Então eu nem preciso na Igreja Católica, Evangelho Espírita, né? Realmente não precisamos. Nós necessitamos ir a esses lugares para buscar instrução, para que eu possa lembrar os meus compromissos com Deus. É para isso que eu vou a uma casa espírita, a uma igreja, a um templo evangélico. É para que possa ser aguçado pelos anjos do Senhor que eu tenho um compromisso inadiável com Deus através das minhas ações e minhas atitudes. E Jesus veio, né? Domingo, a semana que antecedeu a sua crucificação. Que essa semana nós possamos pensar, porque se colocar, dificilmente a gente vai se imaginar no lugar de Jesus, né? A história sabe que a mulher de Zebedeu, quando abordou Jesus em um momento da sua caminhada de vivenciar o amor, pediu para ele que colocasse os dois filhos dela, um à sua direita e um à sua esquerda. E Jesus disse a ela: você não sabe o que pede, vocês poderiam assumir, passar pelo que eu vou passar? E ela disse que sim. Ele disse: vocês até podem, mas estar à direita ou à esquerda de nosso Pai vai depender do Pai. O que ele quis dizer? Que era um humilde servidor do amor. E lá para frente, no domingo de Ramos, a alegria, né? Que a gente se contamine hoje, nesse momento, com esses irmãos abnegados do bem que aqui estão, nesta casa, para ajudar cada um de nós. Domingo de Ramos, né? Quando Jesus
entrou em Jerusalém, aquela alegria daquele povo que queria ouvir, que estava cansado de sofrer, cansado de passar por necessidades de todos os gêneros. Queria o socorro daquele homem que todo mundo falava que era bom. Né? E lá a multidão estava lá. E será que aquela multidão que estava lá, ouvindo Jesus, todos saíram de lá enobrecidos de amor, de esperança renovada, de ânimo renovado? Alguns sim, alguns saíram. Porque eles tinham dentro dele aguçado aquela fé que Jesus fala no seu Evangelho, a fé do tamanho do grão de mostarda. E foram socorridos. A gente vê no Evangelho de Jesus as histórias das andanças dele, né? Todos que seguiram Jesus, todos que pediram socorro a ele foram curados? Não. Não. Porque todo mundo, todos nós, cada um segundo as suas obras. E ele diz para nós: vem que eu te ajudo. Ele diz para nós no seu Evangelho. Ele chama cada um de nós. E essa semana, no mundo todo, Jesus está novamente nos chamando. Nos chamando não para mais um novo emprego, mas um novo emprego de amor, que é servir sem ser servido. Em qualquer lugar você pode servir. Ah, Bernadette, mas eu já sirvo só lá em casa. Eu trabalho que nem um condenado para trazer o necessário para mim. Isso só é o compromisso nosso. Não está fazendo nada demais, não, irmão. É um compromisso de nós, porque nós estamos no mundo material e a gente precisa fazer isso para buscar a vida espiritual, que é por isso que nós estamos aqui. É por isso que o Mestre Jesus veio há 2023 anos atrás mostrar para cada um, para nós naquela época e agora nessa geração e lá na geração futura, que nós devemos mudar. Porque nós precisamos entender que o ser é mais importante. E o que o ser é oferecido por Jesus. E que as coisas materiais também se fazem necessárias. Não abandone a sua vida material. Porque você precisa dela. Até para poder viver a vida espiritual. Mas nós precisamos compreender que a vida espiritual é mais importante do que a vida material. Né? Por quê? Porque a gente conhece quantas pessoas, empresários que moram na cobertura, né? E que não tem paz interior. De repente, cada um de nós que estamos aqui temos essa paz interior, sabe? De fazer o pouquinho que a gente pode, mas estamos fazendo. Estamos amando, estamos auxiliando. Jesus não quer que você abandone teu lar, tua família, teu emprego para ensinar a boa nova. Jesus quer que você ensine a boa nova através do teu exemplo. Amando, perdoando. Como ele vivenciou essa semana, que hoje as nossas igrejas católicas, né, relembram com muita exatidão tudo que Jesus passou. Né? Tem um momento em que ele se reúne, ele sempre estava reunido. Ele tinha a casa de Lázaro, Marta, que ele sempre ficava, era a casa onde ele ficava mais vezes. Então ele foi nessa semana, estava lá com Lázaro. E lá se reuniram todos os seus discípulos, irmãos imperfeitos como nós. Alguns, cada um com as suas habilidades, com as suas qualidades, mas ainda tinham defeitos, que a gente vai ver no decorrer dessa semana o que eles fizeram, dando exemplo de nós que todo ser humano que está no planeta ainda é imperfeito.
tem muito para corrigir, todos nós. E conversando lá, ele falou que iria acontecer a morte, que ele iria deixá-los. Todo mundo ficou muito triste, muito abalado com a informação que Jesus deu. E ele me disse mais: entre vocês haverá um traidor. Todos foram unânimes em dizer: nós não vamos nunca te trair, mestre. E a vida prosseguiu essa semana. Jesus, sabendo de tudo que iria acontecer, porque, como ele mesmo disse, meu reino não é deste mundo. E essa informação de Jesus, quando ele nos diz que o reino dele não é deste mundo, ele está dizendo para você, para mim, que o nosso também não é daqui ainda. Sabe por quê? Porque nós ainda não somos bons e o amor está distante de nós. Mas que nós temos uma grande chance e que a gente não pode abandonar essa chance. É viver as ações através do movimento e do sentimento da bondade. Mesmo que a pessoa não mereça. Você vai ver o que Jesus fez pelo traidor, né? O que ele fez por Pedro. A história mostra que a existência toda de Jesus foi perdão e amor. E a nossa, como está? Né? E numa das últimas, eu não vou citar aqui os dias, né? Em outro momento, ele se reuniu e conversando com os seus discípulos, ele deu um beijo em Judas e disse: faça logo o que tu tens de fazer. Acho que foi na quinta-feira, foi na sexta-feira, o Judas entregou Jesus, né, por 30 moedas de ouro. Mas saiba que nós não temos o direito de julgar o Judas e nem de fazer o que o povo, pela ignorância, ainda faz, né? Põe o Judas e põe nome de pessoas e batem e fazem a arruaça que fizeram naquela época. Não devemos. Por que será que o Judas fez aquela ação? Ele queria, ele pensava que assim ele iria ajudar Jesus a ser realmente o líder que todo mundo queria, que todo mundo estava esperando. Mas Jesus veio para ser líder do amor e continua sendo líder do amor. Por isso que Judas deve ter feito isso. Por que será que Pedro negou 3 vezes o mestre? Porque ele não confiava no mestre. Ele sempre amou. E se a gente for estudar um pouco mais, a gente vê quanto Pedro fez pela boa nova depois que o mestre foi embora. Todos eles trabalharam incansavelmente pela obra do amor. E Jesus está com cada um de nós novamente, nos chamando, porque ele acredita na potencialidade de cada um de nós. Ele disse lá atrás: e vós sois luz. Então, se eu sou luz, o que é que a luz faz? O que é que essa luz está fazendo aqui em nossa direção? Iluminando, não é? Então, cada um de nós é luz. Mas não preciso ter a luz da potencialidade da Ecléia, da Leila. Eu tenho que ser a minha luz. Eu sou luz. Então, eu preciso vivenciar essa luz aonde eu estiver, com quem eu estiver. É isso que vai ser agigantar o meu progresso espiritual. É a luz que eu acendo na alma do meu semelhante, vivenciando os ensinamentos de Jesus. Né? E Jesus, quando estava a caminho do sacrifício maior de amor dele por nós, ele cansou, o corpo dele cansou, né? Caiu. E os guardas daquela época chamaram o homem que estava acompanhando para ajudar a carregar a cruz. Lá na hora do momento mais difícil de
de Jesus de entregar a sua alma para voltar para o Pai, alguém disse para ele que estava na direita dele, que gostaria de estar na glória com ele. E Jesus, por amor, conhecia o sentimento daquelas duas pessoas que estavam ali em volta dele. Porque viu que aquele ladrão que estava do lado dele, ele não roubava para os prazeres dele. Ele não roubava para ir trair a mulher dele. Ele roubava por alguma razão de alimentar seus filhos, de se alimentar. O grande mal que nós temos, amados irmãos, que precisamos tirar de nós. Hoje o tema seria o egoísmo e o amor. O que eu estou falando está exatamente mostrando as duas situações. Como nós ainda temos dentro de nós esses sentimentos pequenos de egoísmo, que com facilidade nós julgamos, nós apontamos, nós praticamos mal. É uma coisa que ainda está em nós, mas nós não herdamos de nosso Pai. Deus habita em cada um de nós, e o que é que habita em nós? É a bondade. Quando Deus nos criou, quando nós evoluímos do germe até o hominal, nós adquirimos um livre-arbítrio. E Deus, quando viu que o plano dele de amor já tinha vida, ele soprou e nós viemos. Estamos reencarnando, ninguém sabe há quanto tempo. Mas nós temos consciência que nós precisamos voltar para Deus. E o que eu tenho que fazer para voltar para Deus? Viver uma vida que Jesus viveu? Não, Jesus não quer isso. Jesus quer que eu conheça as leis do Pai e me esforce a cada reencarnação para vivê-la, para vivenciá-la. Com quem? Com a família, que é a célula multiplicadora do amor. E a gente entende isso porque quando eu cheguei naquela família, me acolheram, uma pessoa me carregou 9 meses no ventre. Modificou seu corpo para me amamentar. Passou noites em vigília quando eu estava doente. E essa mãe e esse pai, como é que está sobre a minha vigilância? Hoje que eu preciso cuidar desse pai e dessa mãe, o que eu estou fazendo com esses pais? Que tudo me deram para que eu chegasse aonde eu cheguei. Será que nós estamos nos preocupando com aquele velhinho, com aquela velhinha que está lá em casa, que já não consegue mais sair para trabalhar e que precisa do meu amor, do meu respeito, e que ela continua existindo naquele corpo debilitado e cansado, e que eu preciso arranjar um tempo para estar com ela ou com ele? Isso é amor, gente. Isso é amor. É vivenciar o amor quando eu cuido de alguém. Mas que a gente não cuide só dos nossos, porque senão iremos repetir a lição dos escribas e fariseus da época de Jesus, né? E nós já progredimos, já compreendemos que nós precisamos viver unidos e fraternos, não só com a célula multiplicadora que é a família, mas com essa grande família universal. Que em cada ser que eu conheço tem uma problemática e que eu preciso amar e respeitar essa pessoa, que é meu irmão e que está para progredir como eu. E Jesus veio e mostrou isso através da equipe que ele tinha dos seus discípulos, que ele perdoou a todos, inclusive Pilatos, né? Que a gente sabe que Pilatos sabia que Jesus era inocente. Mesmo assim, pela situação política, deixou que aquela multidão ignorante sacrificasse a vida do amor. E assim a gente viveu essa história, gente. E que a gente precisa mudar essa história.
E nós somos responsáveis pela mudança dessa história. Que aqui, entre nós, a gente possa sair daqui hoje, meus irmãos, falando de Jesus, dizendo que Ele é de mais importante nas nossas vidas. Por mais daquela pessoa ignorante, sabe, que a gente tem lá em casa, tem no trabalho, na nossa igreja, por onde nós andamos com as pessoas. Que elas não queiram ouvir falar de Maria. Que pesquise nos livros das histórias de Maria. Quem é Maria? Quem é José? Quem foi Maria? Quem foi José? Antes de nós sairmos condenando ou apontando defeito nesses irmãos que estão nos auxiliando hoje em dia. Jesus continua nos amando, dizendo: vem, que eu te aceito com teus defeitos, com tuas poucas qualidades. Vem servir comigo. Jesus fica falando o tempo todo. Vamos abrir nossos ouvidos para as coisas de Deus, porque o mundo está tomando conta de cada um de nós, pelo egoísmo que ainda está em nós. Porque nós precisamos, porque nós queremos. Não está errado, está certíssimo. Mas é aprender a dividir nosso tempo. Eu falo muito nessa casa. Aprendamos a dividir nosso tempo com Deus, com a família e com a grande família universal que somos. Eu não posso ir lá no Japão e prestar meus ouvidos para um irmão que está lá. Mas eu posso orar pelos irmãos que já desencarnaram, pelos irmãos que sofrem mais do que eu, através do meu momento com Deus, na minha casa, na minha rede, na rua, onde eu estiver, no ônibus. Eu digo que nós podemos falar com Deus até quando estamos tomando banho, até quando estamos fazendo nossas necessidades. Porque Deus ele não se afasta de nenhum de nós, Ele está em nós. E a gente precisa acreditar que Deus está em nós. E que nós somos capazes de ser luz para o nosso semelhante. Por mais que esse semelhante seja aquela pessoa que todo dia aponta o meu defeito. Que todo dia diz que não vale a pena estar comigo. Que todo dia quer me ver distante. Esse irmão é o que mais precisa de amor. É aquele que desfaz de nós, porque ele está gritando, pedindo socorro. Feche os seus ouvidos para a maledicência quando alguém te trata mal. Ora por essa pessoa, porque uma hora, o que de bom tem nela vai despertar. Mas você pode dizer assim: irmã Bernadette, eu já estou com 80 anos, será que ainda vou ter tempo de ver a mudança desse irmão? Eu te digo, não desiste, porque Jesus não desiste de nenhum de nós. E é o exemplo que edifica, meus irmãos. É o exemplo que transforma. É o exemplo que vai fazer com que você volte para casa melhor do que você está hoje. Perdoe. Sempre, todos os dias. Mas é difícil, Bernadette, é muito difícil. Não pense que eu não tenho essa dificuldade, amados. Tenho muita dificuldade de perdoar. Muita dificuldade de esquecer as ingratidões. Mas eu faço o exercício que o Chico nos diz. Quando alguém, Emmanuel dizia para Chico, quando o Chico estava triste, cansado, acabrunhado lá, olha o exemplo de Chico, olha a diferença, né? Emmanuel ia lá, levanta, Chico, bora acabar com essa tristeza. Levava o Chico
para as favelas, por lugares onde tinha pessoa que sofreu mais do que ele. Chico voltava renovado. E Chico nos ensina, quando a dor nos visita, que ela até tem o direito de passar por nós, mas ela não pode ficar em nós. Deletemos a dor que passa em nós, orando, entregando para o universo trabalhar em nosso favor, porque o universo divino está em cada um de nós. Que hoje, nessa semana, a gente tenha coragem de falar do amor. Falar do amor e falar de Jesus. Que a suave paz do Mestre Jesus nos envolva hoje, nos dando condições de sairmos desta casa, de ouvir essa palestra e mudar aquilo que a gente precisa mudar. Porque só mudando é que nós seremos felizes. Que a suave paz do Mestre nos ampare hoje, agora e sempre. Assim seja. Obrigada, Deus. Vamos nos manter nessa sintonia, né? Depois desse momento de aprendizado, de reflexão. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, nosso Mestre, que veio nos mostrar esse caminho. Agradecer pelo dom da vida. Agradecer, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, aprendendo, buscando esse conhecimento, mas também interiorizarmos, levarmos para nossas vidas, que a gente possa sair daqui melhores do que entramos, melhores do que chegamos. Agradecer, Senhor, pelo dom da vida, pelo teu amor, pela tua infinita bondade. Obrigado, Senhor. Obrigado à espiritualidade amiga que se faz presente. Nos envolve na tua santa e doce paz, ó Pai. Que essa centelha divina que existe dentro de cada um de nós possa cada vez mais florescer. E que essa luz existe dentro de cada um brilhe. Que sejamos pessoas que demos os exemplos, usando esse aprendizado. Envolve-nos, Senhor, nessa luz de bênção, nessa luz de amor, que a gente possa transbordar. Obrigada, espiritualidade amiga. Fica conosco, Maria Santíssima, nos envolve na tua santa e doce paz. Que essas energias, elas possam estar envolvendo a todos os irmãos que não poderão estar aqui conosco por algum motivo, Senhor, só que conheces. Que elas possam ser levadas ao nosso universo de uma forma geral. E que essa semana, que é uma semana de reflexão, ela possa realmente fazer uma grande diferença na vida de cada um de nós. Muito obrigada, que assim seja.